Curso Bíblico Examinai as Escrituras, mensagens de verdade e paz para o seu coração. Apresentado por Ronaldo Mendes. Tema 2. Salvação, volta de Jesus e sinais de alerta. Vivemos em um mundo cada vez mais abalado por guerras, catástrofes, terremotos, crimes, sequestros, fomes, sofrimentos e dor. Tudo isso nos faz sentir indefesos, perdidos em nossos pecados. Um dia, alguém enfrentou o diabo, nosso adversário, autor de todos os males, morrendo em nosso lugar e pagando o alto preço de nossos pecados. Quem foi ele? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, venceu por mim e por você e revelou ao mundo todo o seu eterno amor. Cristo veio para nos libertar do pecado. João 8, verso 36. Responda comigo as perguntas seguintes. Qual o resultado do pecado e que plano estabeleceu Deus para salvar o homem? A Bíblia deixa claro que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte a todos, pois todos herdamos a natureza pecaminosa de Adão e todas as consequências do pecado, inclusive a morte. Esta é a realidade que nós vivemos. O inimigo fez isto. Mateus 13, 28. Seu plano era frustrar os propósitos da criação divina. Satanás imaginou que derrotaria Deus, implantando no homem o pecado e suas consequências, como a dor, as calamidades, o sofrimento em geral e por fim a morte. Apesar disso, graças a Jesus, Deus não permitiu o mal triunfar eternamente sobre a humanidade. Ele estabeleceu o único e completo plano de redenção para o resgate do homem caído. Diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus se doou por todos. Ele espera de cada pecador um sincero arrependimento para que sua graça tenha a ação proposta em nossa vida, que é salvar-nos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Amigo, ao Jesus contemplar seus filhos com as vestes manchadas pelo pecado, ele não se conteve. E vindo à plenitude dos tempos, Deus se fez homem em carne e habitou entre nós. Filipenses 2, versos 5 e 6. Sofreu afrontas, perseguições, dores e depois a morte numa rude cruz para conceder o perdão a todos aqueles que nele crerem, se arrepender e confessar a Deus os seus pecados. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Prezado amigo, Jesus fez tudo isto por você também. O que detém a sua entrega total a Cristo? Levanta-te, lava os teus pecados no imaculado sangue de Jesus e receba de graça a salvação e a vida eterna. Romanos 6, 23. A volta de Jesus. Como Jesus virá e com que finalidade? A palavra de Deus declara que Jesus voltará novamente de forma corpórea e visível, na sua majestade e glória, juntamente com todos os santos anjos dos céus. Mateus 25, verso 31. E aquele que crer na Bíblia não poderá negar estas verdades. Foram os próprios anjos que deram essas informações acima. Atos 1, versos de 9 a 11. Todos participarão deste glorioso evento. Mateus 24, verso 30. Todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. A Bíblia fala de duas ressurreições. João 5, 28 e 29. Os mortos justos de todas as épocas ressuscitarão na primeira ressurreição para contemplar a vinda de Jesus e subirão com ele para o céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de 13 a 18. E ainda aqueles ímpios que traspassaram a Jesus por ocasião da sua crucificação também sairão da sepultura nesta época, somente para cumprir as palavras de Cristo, de que eles também o veriam, vindo sobre as nuvens do céu para ver a sua glória. Mateus 26, versos 63 a 64 e Apocalipse 1, verso 7, última parte. Todos estes ímpios, com os demais ímpios que estiverem vivos naquele dia, não suportarão o resplendor de Jesus e serão aniquilados e mortos. Descerão ao pó da terra, onde passarão o milênio, ou seja, os 1000 anos, e serão no final ressuscitados, julgados e executados com a pena de morte eterna. Estes não queimarão eternamente, e sim serão destruídos para sempre. Apocalipse 20, verso 3 e 5. Conferir com a lição 5, que fala sobre o tema milênio. Cristo virá para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Para os justos a vida eterna, e para os ímpios a condenação eterna. Amigo, ninguém ficará à parte desses acontecimentos futuros. Não se deixe mais ser enganados por
por falsos ensinos, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e recusarão a dar ouvidos à verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Se o seu alvo é a salvação, complete a sua carreira enquanto ela está também à sua disposição. Faça como Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Cristo estará vindo em breve para buscar os seus escolhidos, e você precisa ser um deles. Mateus 25, verso 32, 34 e 41. Depende só de você agora. Cristo tem o perdão e a salvação. Você tem os pecados e a chance de se decidir. O que vais fazer então? Veja o exemplo do profeta Josué, que decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. A promessa de Jesus é: virei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Sinais que nos alertam para a volta de Jesus. Sinais no mundo social e físico. Nossa sociedade está mergulhada em grandes conflitos, correndo atrás de um amanhã incerto. Há tempos atrás, Jesus advertiu aos seus discípulos de que certamente ouviriam falar de guerras e rumores de guerras, e se levantariam nações e reinos contra reinos. Mateus 24, versos 6 e 7. Sempre houve guerras, mas o seu aumento nos dias atuais declara que vivemos próximo do fim dos tempos. Mesmo as superpotências do mundo estão atemorizadas e apostando uma falsa paz por imposição da força. Estados Unidos, Iraque, Israel, Afeganistão, Espanha, Inglaterra, Brasil, Ásia e tantos outros estão apavorados. Quando não há guerras armadas, há violências, atentados, desempregos, fomes, terremotos, tsunamis, que matou mais de 300 mil pessoas em 26 de dezembro de 2004. Próximo de nós agora, grande outra catástrofe, o mar engolindo grande parte, e furacões nas cidades e vilarejos, destruindo muitos bens e ceifando vidas, pressões ideológicas e psicológicas desencadeando o estresse e a depressão que tem levado muitos ao desespero e à morte. Tudo isso são atuais sinais do fim do mundo. O que mais você precisa ver para seguir a Jesus? Sinais no mundo moral. Lemos também: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, ingratos e irreverentes, filhos desobedientes aos pais, homens traidores, sem domínios de si, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E tudo isto para estes parece normal. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Amigo, esta é a realidade. Salve-se dessa geração perversa. A Bíblia adverte: saia do meio deles, pois estes irão cada vez mais de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Ouça isso com muita atenção. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. E os que não se arrependerem em tempo não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 9 a 11. Não deixe para amanhã, decida agora e escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Sinais no mundo religioso. Jesus disse que muitos negariam a palavra de Deus para seguirem as tradições de homens, adorando-o em vão. Marcos 7, versos 6 e 8. Quais seriam algumas tradições anticristãs mais comuns? Exemplo: confessar pecados aos sacerdotes humanos, enquanto a Bíblia diz que o único sumo sacerdote e intercessor é Jesus. Hebreus 7, versos 23 a 25 e capítulo 8, verso 1. Comer de tudo que se vende nos açougues de hoje, enquanto a Bíblia descreve o cardápio divino que não devemos comer a carne de certos animais considerados imundos. Levíticos capítulo 11, versos de 1 a 31. Detalhes sobre esse tema, ver tema número 7. Também temos aqui outras tradições: rezar terços e novenas a venerados como santos, enquanto a Bíblia ensina a orar somente a Deus e em nome de Jesus. Mateus 6, versos de 6 a 13. Rezar pela suposta alma de parentes e amigos que já morreram, enquanto a Bíblia ensina que eles já não recebem nada mais desta terra e não podem interceder com bênçãos ou maldições para os vivos. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 a 10.
candombés, realizar cultos onde são ensinados superstições tais como caminhar e passar sobre a cruz, usar fitas, pulseiras como objetos mágicos, apresentar fotografias e objetos de entes queridos para interceder por eles, fazer banhos de essências, defumadores, acender velas, espalhar sal grosso em igrejas, casas e até no corpo para limpeza e descarrego, enquanto a Bíblia diz que só Jesus é o caminho e solução dos problemas e unicamente o seu sangue é que nos purifica de toda injustiça e pecados. João 14:6 e 1 João capítulo 1, versos 7 e 9. Pois Deus a todos vê, sabe, ouve e atende quando clamamos diretamente a Ele. Leia Mateus 6, verso 6. Outra grande tradição é adorar a ídolos. Vemos a idolatria em ramificações do cristianismo, no budismo, islamismo e no materialismo. E as mais comuns são a veneração às estátuas, às imagens de esculturas. Amigo, enquanto muitos depositam sua fé nestes artifícios criados pelo homem, a Bíblia condena tais práticas. Êxodo capítulo 20, verso 3 e 6. Os ídolos e imagens nada sabem e são obras de mentiras, não têm fôlego ou espírito algum neles. Abacuque 2, versos 18 e 20. Não podem fazer mal e não está neles fazer o bem. Jeremias capítulo 10, verso 5. E o mais sério de tudo é que tornam-se semelhante aos ídolos os que os fazem e todos os que neles confiam. Salmos 115, versos de 4 a 8. O conselho do apóstolo Paulo é: não vos façais, pois, idólatras. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versos 7 e 14. Porém, de todas as tradições humanas ensinadas e praticadas pela Igreja Romana por muitos protestantes e grande número de evangélicos pentecostais de hoje, está o dogma da santificação do domingo. Mas em toda a Bíblia, Deus determina que o seu dia santo, desde o início da criação, é o sábado, o mesmo dia que Jesus e os apóstolos guardaram em sua época. Veja, Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3 e Lucas 4, verso 31. Veja também a lição 4 sobre o dia santo bíblico. Outro erro apregoado na atualidade entre as novas religiões é a troca de favores com Deus, onde você é ensinado a dar altas somas de dinheiro para ser abençoado. Deus quer sim que façamos a nossa parte com um coração desprendido e humilde, que é o requisito para herdarmos o novo céu e nova terra. Mateus 5, de 1 a 12. Mas nunca como que comprando o favor de Deus. Ele não precisa vender suas bênçãos. Toda a prata e o ouro já o pertence. Ageu 2, verso 8. Se alguém te ensina outra doutrina e não concorda com as palavras da Bíblia, Paulo novamente aconselha: foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé e o amor à verdade, que é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 e verso 11. Amigo, decide agora e ore comigo. Ciente que sou um pecador, e sabendo do plano da salvação por Cristo, sua morte e ressurreição, busco neste momento o perdão por meus pecados e, percebendo os sinais que indicam sua volta, pela graça de Jesus e o poder do Espírito Santo, estarei preparado para subir com Cristo, juntamente com todos os justos, naquele glorioso dia. Amém.